A Rádio Escola da Bíblia apresenta o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação do psicólogo Luiz Bernardo. Rádio Escola da Bíblia, tocando mais música. É isso aí, já estamos aqui, né? Já chegamos, né? Muito boa noite, boa noite, Bernardo. Boa noite, Valdizan. Muito bem, boa noite a todos também que estão nos ouvindo. Amém, graças a Deus, né? Para os nossos amados que já nos acompanham, muito boa noite, né? E hoje, né, 7 de setembro, nós começamos o programa aqui hoje de manhã, falando sobre hoje o dia da nossa dependência, né? Buscarmos a dependência do Senhor. E eu quero continuar batendo nessa tecla, porque quando a gente aprende, né, a alguma coisa boa, né, que vem de Deus, a gente termina sendo mais liberto para depender muito mais do Senhor. E semana passada eu queria até chamar olha só, o Bernardo, né, para estarmos fazendo um pequeno resumo, né, Bernardo, do que nós falamos, né, semana passada, não é isso? Ah, sim, perfeito, né? Acho bom lembrar, porque o assunto da semana passada, de certa forma, será aprofundado hoje, né? Hoje vamos falar sobre resiliência familiar, né, Valdizan? Sim, então, verdade. Convém lembrar que na semana passada nós falamos sobre a expressão, né, comum, utilizada, às vezes no senso comum, ou infelizmente até por profissionais e pessoas que trabalham ajudando famílias também, né, desde enfermeiros, médicos, professores, pastores, a gente, né, mencionou também, e no geral, que é considerar algumas famílias como famílias desestruturadas, né? Esta expressão, né, não é apenas uma questão de palavra, mas ela carrega em si alguns problemas importantes. E nós falamos de 3 formas de ver problemas em usar essa expressão. Uma é por definição mesmo, que não faz sentido, não existem famílias desestruturadas, porque estrutura de família não se refere à qualidade, ao sucesso da família, né? Não classifica, não rotula, né? A estrutura de família, na verdade, são os padrões que a família estabelece e não tem família sem isso, né? Todas têm alguma estrutura. Se boa ou mal, aí já é uma questão de julgamento, ou individual, né, uma opinião individual, ou até técnica. Então, uma outra problemática de usar essa expressão é porque ela tem uma carga moral. Então, seria um erro, né, moralmente falando, rotular, classificar famílias, né? E lembramos até que um princípio cristão, né, seguindo uma palavra, um pensamento, uma ordem de Jesus, é que não há necessidade, né, não devemos julgar as pessoas. Se não devemos julgar pessoas, não vamos julgar a família inteira também, né? Rotulando, classificando ela de uma forma pejorativa, né? E, sim, por fim, em termos práticos, né? Na prática, não é isso que faz sentido, né? Buscar os defeitos de uma família, os problemas, as dificuldades, as falhas, né? Na verdade, olhar o potencial de uma família é muito mais importante, né? Lembrando que não há modelo de família correto, né, que vai funcionar melhor. E até mencionamos, né, que nem a família de Jesus era uma família considerada intacta, né, seria o termo técnico, né, ela já tinha sofrido perda, o pai de Jesus, aí, na vida adulta, não há menção sobre ele. Então, o que aconteceu com ele? Tá aí, já não é uma família intacta e nem isenta de problemas, porque o próprio texto onde Jesus mesmo fala, né, que a família dele seriam aqueles que fazem a vontade do seu pai. Nesse mesmo momento há uma situação ali de conflito, né, de divergência em relação aos irmãos dele, a mãe, do que estava entendendo o que ele fazia. Então, não há modelo correto, né? O próprio Jesus diz que a família dele são aquelas pessoas que estavam ali, ó, diante dele, aquela multidão. Então, a família, ela não precisa morar no mesmo teto, não precisa ter pessoas, né, com uma configuração de membros, né, padronizada. Não é isso que vai determinar o sucesso de uma família, mas sim os processos, né, de interação e de acordo com as suas habilidades e competências para atingir certas demandas do desenvolvimento. E é aí que é pertinente falarmos da resiliência familiar, né, que é nesse ponto
Sim, que eu verdade. acredito que hoje vamos poder aprofundar o aspecto positivo das famílias, como então superar desafios. E a expressão melhor para se referir a uma família que queremos ajudar, ou quando passamos por uma situação de maior crise na família, nos referimos às famílias que têm múltiplos desafios a vencer, né? Sem caracterizá-la por uma família, por quê? Por causa da condição financeira, né? São as famílias pobres que são problemáticas, ou as famílias com pessoas com baixa formação, sem profissão, famílias que perderam pessoas, ou que sofrem outras dificuldades de saúde mental ou crônica, que seja. Então, né, a melhor maneira de se referir a uma família que, numa situação crítica, é que ela é uma família que está vivendo múltiplos desafios. Então, uma expressão mais adequada são famílias multidesafiadas, né? Eu até gostei dessa vamos. expressão, né, do desafio, né, porque essa questão do desafio ela é estimulante, né? E nos ajuda a enfrentar, né, a luta, vamos dizer assim, as lutas familiares, os desafios familiares, mas com uma perspectiva diferente, né? Quero abrir um pequeno espaço aqui para nós saudar aqui os nossos amados que já estão conosco aqui na live. O Álvaro Pestana, boa noite a todos, né? Boa noite, Valdizan, e boa noite, Luiz Bernardo. Boa noite, meu irmão, que Deus nos abençoe. Quem está conosco também já essa noite, a nossa irmã Linda May Pestana. Boa noite, minha irmã, boa noite, meus irmãos, né, todos ligadinhos aí. A nossa amada Gorete Balbino, muito boa noite. A nossa querida Fran, juntamente com o Marcos e a Sofia, lá em Pedro II, ligadinho conosco, muito boa noite. Nossa irmã Dione, está lá em Belo Jardim, Pernambuco, acompanhando conosco também. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. O programa hoje já tem um tema, né, que é também oriundo, né, das influências do programa da semana passada. A gente quer atender também esse anseio, né, mas nada que não nos impeça de atender as perguntas dos irmãos e também dar atenção para todos os comentários que forem feitos aqui, tá bom? O telefone do Bernardo vai estar aqui na tela, como está agora, né? Para quem tiver interesse, entrar em contato depois com o Bernardo, poder estar fazendo um desdobramento maior de cada particularidade. Então, tá o telefone, o contato é o mesmo WhatsApp, você pode ter contato com o Bernardo, e também estamos abertos para receber críticas, sugestões e dicas, né, também para o programa aqui na Rádio Escola da Bíblia. Então, você tem o WhatsApp da Rádio Escola da Bíblia também à sua disposição. Vou passar aqui, então, para o meu amado Bernardo, né, está trazendo para nós um pouco mais sobre essa questão da resiliência. Outro dia, no programa aqui da manhã, eu estava falando com um irmão que eu gosto muito do termo perseverança, quando a questão é ligada àquela questão de sofrimento, de luta, tem uma ligação muito direta com esse fundamento, né? Mas nesse caso que nós estamos tratando, eu achei muito interessante a gente usar o termo resiliência familiar. Eu creio que cai muito bem, até levando em consideração o que nós estamos tratando, não de desestruturação familiar, mas sim de desafios familiares. Então, dessa forma, eu creio que caiu muito bem, e eu creio que nós temos muita coisa boa para tratar essa noite, e todos nós estaremos ganhando muito. Então, mandar uma boa noite aqui para o meu irmão Samuel, que está ali em Morro Redondo, acompanhando o programa também. Boa noite, Samuel, que Deus nos abençoe, meu irmão. E se tiver pergunta, dúvida, questionamento, manda aí também para nós nos comentários, que nós vamos estar aqui compartilhando esta noite. Perfeito. Bernardo. Vou dizer, ainda com as pessoas que estão nos acompanhando, né? Boa noite a todos, mais uma vez, os que chegaram um pouco depois. Para quem está com dificuldade para entrar, tem alguma dica, alguma informação? Eu vi que chegou uma mensagem, eu não consigo visualizar toda ela, mas só passou pela minha tela de irmãos aqui perto da Bahia, né? Que na Bahia, aqui perto de Salvador, que estão com dificuldade de entrar. Tem alguma dica aí? Vou dizer, se não conseguem entrar. Olha, eu vou colocar o link da live nos grupos, e se alguém não tiver conseguindo, pode acessar o WhatsApp do
da rádio e pedir que a gente manda o link pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Onde você estiver, pode entrar em contato conosco que a gente manda o link. E os irmãos que estão acompanhando o programa, pega o link também e compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais, no WhatsApp, em todo lugar aí, para que possa ser, para quem está procurando poder ser encontrado e quem não está procurando possa encontrar também, né? Para de igual modo ser também abençoado nessa noite. Perfeito. Muito obrigado, Valdizar. E o que você colocou agora há pouco, né, falando do quanto prefere pensar na família, né, no aspecto dos desafios que elas enfrentam, né, de fato tira o foco de encontrar culpa ou defeitos numa família, né, e traz a coisa para uma ideia mais realista, que é em relação ao contexto. Isso é muito importante que você colocou. Né, o contexto e outros fatores que não necessariamente vêm da família que causam esses desafios. Então, pensar dessa forma é muito mais útil mesmo. E a resiliência, né, em si, já há algumas décadas, tem sido enfatizada na área de saúde mental em geral e cada vez mais também na abordagem de famílias. Então, para quem não tiver nenhuma familiaridade com essa expressão, ela vem até, não propriamente da psicologia, da sociologia, mas é uma influência de um conceito da física. Né? Então, já ouvi críticas até de usar essa expressão para a psicologia, né? No comportamento humano, no estudo do comportamento humano, na abordagem também em serviço social, de saúde, por conta dessa referência de que é um termo vindo da física, né? Então, em termos físicos, né, resiliência quer dizer que é a capacidade de um material, né, de voltar ao seu estado, né, anterior depois de uma tensão ou forte pressão. Né, a capacidade que o material tem de suportar alguma espécie de pressão ou tensão e deformar, né, suportar e voltar ao estado anterior. Basicamente, a ideia é essa, né, em termos das ciências físicas, né? E aí é que é preciso fazer uma certa adaptação quando se pensa no comportamento humano, porque quando passamos por desafios na vida, por crises, problemas, enfrentamos as pressões da vida, né, e as tensões, nós temos sim a capacidade de retomar um estado, porém nunca o mesmo de antes. Né? Na verdade, melhor. Né? O ser humano tem essa capacidade de se aperfeiçoar, de amadurecer, de conquistar mais, de desenvolver habilidades, né, competências e capacidades. Você nunca volta a ser o mesmo depois de uma experiência, muitas vezes, ruim. Né? Então, é importante fazer uma certa adaptação. E é um conceito, acho que a melhor pesquisadora, uma pessoa que mais tem estudado, praticado, difundido a aplicação desse conceito para, especificamente, a abordagem de famílias, é uma autora chamada Froma Walsh. Né? E eu acho importante citá-la, né, mencionar, porque, né, Valdizar, a gente começou agora, né, eu estou começando agora. Froma Walsh, ela se formou quando eu nasci. Então, acho interessante já considerar... Aí, bem... Então, né, acho que dá para ouvir uma pessoa que, né, quando eu nasci, já tinha estudado e começava a trabalhar sobre como abordar famílias, né, como trabalhar para ajudar famílias. E Froma Walsh é uma pessoa muito importante nesse campo. Né? Se formos estudar qualquer coisa sobre a área da família, vamos encontrar alguns nomes, alguns pesquisadores, estudiosos muito importantes, pessoas clínicos, né, que trabalharam muito, desde psiquiatras, biólogos, cientistas da área da cibernética, da teoria da comunicação, assistentes sociais e até psicólogos também, né? Desde o início. E Froma Walsh estava lá, entre elas está até hoje, né? Está até hoje. Pesquisou muito, muito. Já foi condecorada aí pela Associação Americana de Psicologia, dirigiu o Jornal de Terapia Familiar e Conjugal dos Estados Unidos, mais importante. Já, assim, o currículo dela, você tem uma ideia, Valdizar? Eu recebi, em certa ocasião, em 2016, no início do curso do doutoramento na Universidade de Coimbra, né, que eu entrei nesse programa. Então, a aula inicial foi a Froma que fez. Foi a Froma, acho que deu a aula inicial e enviaram o currículo para nós, alunos,
para termos uma ideia, eram 26 páginas, Rodrigo. E não eram 26 páginas de cursos, dá para você ter uma ideia. Dizer, só o histórico dela de formação, só. Né? E assim, eu coloco no meu currículo os cursos que eu fiz, né? Então, com muito custo, talvez eu consiga colocar umas páginas lá no meu currículo, mas de cursos que eu fiz e tal. Agora, imagine 26 páginas de produção, de artigo, de capítulo de livro, de pesquisa realizada, de programa desenvolvido, né? 26 páginas de produção, não de curso que ela fez, né? Que ela estudou assim. Então, e nos últimos anos todos sobre a resiliência familiar, né? Dando muita ênfase nisso. Então, imagine a carga, né, de importância que tem a gente levar em consideração, tratar, ter um certo respeito por esse assunto, né? Vou dizer, deixa eu só verificar aqui a carga aqui das minhas coisas que eu coloquei aqui. Com licença um pouquinho, acho que eu vou precisar conectar o fio aqui para não cair. Uma coisa importante para nós, né, que estamos aqui acompanhando essa fala do Luiz, é exatamente a gente ver que ninguém chega, né? Ninguém chega a algum lugar por acaso, né? Nós estamos citando uma autora, né, que é influenciadora no assunto, né, na área. Muitas vezes a gente estuda, né? Eu, por exemplo, já vi alguns psicólogos, alguns sociólogos, alguns filósofos que tratam da área da família, mas nada assim tão específico, né? Alguém que entra um pouquinho ali, lá, algumas brechas dentro da formação que a gente está fazendo, mas para entrar assim a fundo, para detalhar, para pesquisar e para trazer uma direção assim nesse porte, eu particularmente não tenho assim conhecimento, né? Mas, Bernardo, eu quero dizer que é um assunto realmente que deve prender bastante a nossa atenção, pelo fato que a gente tem alguns exemplos. E eu estava olhando nessa questão do aguentar firme. Às vezes eu tenho medo que aguentar firme, né? Eu sei que pode ser confundido com vamos dizer assim, quase que com a negligência. E aí, quando eu estava pensando nesse assunto, eu pensei no caso de Eli. Eli foi um sacerdote que teve uma família bastante desafiada, vamos dizer assim, e quando a gente olha assim, a grosso modo, parece que Eli foi um pai negligente, né? Negligente. Mas, claro, né, eu estou dizendo que a gente olhando assim a grosso modo, a gente tem essa impressão, né, o julgamento imediato. Mas vale a pena a gente trabalhar um pouco. Agora, por que eu estou falando isso? Para não acontecer de nós nos deixar ser enganado, para entender, né, que o fato de eu não, sei lá, não ser mais enfático, às vezes, nas minhas ações ou decisões ou afirmações na minha família, que faz com que eu esteja confirmando a questão resiliente da minha família. Então, eu vou deixar esse assunto bem na mão do Luiz, porque aí nós vamos ter uma boa explicação, e se você, assim como eu, não é bem dono da situação, também pode colocar a sua questão aí. Tá bom? Tá. Vou dizer, eu até enfatizei falar dessa autora, porque eu trago uma definição para resiliência familiar que é dela, né? Não é minha, né? E falo assim da importância dos anos de pesquisa sobre o assunto, não só dela, outros pesquisadores que trabalham com ela e tudo mais, e outros pelo mundo que colaboram, trabalham muito juntos, né? Para a gente ter uma noção de onde é que estamos nos baseando, né? Não é um achismo meu também, né? Eu estou aprendendo aí também com referências, né, que tem essa origem. Uma coisa que chama atenção no currículo dela também é que tantas honrarias e prêmios, ela recebeu um prêmio de carreira sênior, né, da Sociedade de Pesquisa de Aconselhamento Pastoral do Canadá, de Ottawa, né? Então, ela é uma referência realmente para todos que se interessam pela família e, como sabemos, né, diversos grupos religiosos e também especificamente dentro do cristianismo, tem essa preocupação muito importante. Então é reconhecido também.
né, o trabalho que eles vêm desenvolvendo aí. E uma definição, né, pensando já no que falamos sobre resiliência, no campo da física, né, e aí trazendo para o comportamento humano, né, um pouco dessa diferença e aplicando diretamente na família, é uma definição que eu encontro num dos livros dela, que no Brasil saiu em 2016, e eu vou citar literalmente, né, que diz respeito à capacidade de resistir e se recuperar de desafios vitais perturbadores, né, e além desse enfrentamento, né, e adaptação, essa resistência e recursos possibilitam a recuperação e o crescimento positivo. Então, ou seja, não só como um material físico, né, que resiste a desafio, a uma pressão, né, no caso humano, desafios, né, da vida, vitais, mas de se recuperar e partir para um crescimento, né, positivo, um crescimento, uma mudança positiva. Então, a resiliência humana, a resiliência da família diz respeito a isso, especificamente. E aí, a partir dessa definição, Valdir, você estava lembrando até um personagem bíblico, né? Mas Sim. pensando nesse tipo de definição... Sobre Eli, né? Eli, né? Uhum. Agora, pensando nessa definição, com essa referência da autora, e aí você está já pensando, né, em exemplos, ilustrações. Qual poderia ser o maior exemplo de resiliência que poderíamos imaginar na história da humanidade? Olha, até os ouvintes quiserem participar, mandar mensagem aí. Não tem como não ir, não tem como não bater lá com Jesus, né? Jesus é um exemplo máximo de tudo isso, né? E agora, pela definição, né, da resiliência, eu queria até mexer um pouquinho, Bernardo, com essa questão que foi apresentado terça-feira passada pelo Vitor, né? Como é que lida, né, como é que a resiliência, né? Qual é a parte da resiliência, como ele pode exercitar a resiliência dentro do seu lar, digamos, no caso, o filho, eles são da família, são da fé, é tudo da igreja, e o filho já está chegando na idade de maior, já é tudo grande, e a hora de chamar a atenção, na hora dos problemas, como é que isso encaixa naquele contexto específico dele ali, naquela questão que ele fez semana passada? Perfeito, Valdir. Então, considerando o contexto, né, então, desta família, que você trouxe mais informações, agora está dizendo, né, a respeito da fé e da convicção, e você já mencionou Jesus Cristo. Então, vamos ter como, assim, como base, né, qual é a convicção que se tem quando pensa em resiliência familiar, é que toda família tem a capacidade de desenvolver a sua resiliência. Então, o trabalho nesta abordagem, né, as autoras enfatizam que é baseado numa convicção firme e profunda nesta ideia de que toda família tem condição, tem o potencial para desenvolvimento da resiliência. E como você falou do exemplo de Jesus, né, pense, né, se a ideia é sofrer pressão, né, desafios, quem mais sofreu, né, extremamente, né, e aí está aí a melhor ilustração, o melhor exemplo, né, ao ponto de ser morto, sepultado, né, mas ressuscitar. Né? E aí, quando volta da ressurreição, o que o texto bíblico diz? Como é que ele volta? Né? Como é que ele aparece nas visões de João, por exemplo, no livro de Apocalipse? Com até na figura completamente diferente, né? Com poder, né? Poder, né, transcendente, né? Poder, muito mais poder do que na condição humana anterior. Né? Então, isso, né, para o Vitor, para as famílias que acompanham, que conhecem as escrituras bíblicas, que têm a fé cristã, elas podem ter também já aí como um exemplo perfeito. Né? Acho que não há exemplo mais forte do que este, né? Da própria mensagem que é, né, o Evangelho, né? A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Não há quem tenha sofrido mais, chegado ao ponto da morte, do sepultamento, e aí volta. Né, volta, ou seja, ressurge, passa pelo desafio e volta melhor, com mais poder, né? E aí, até para referência, né, de todos, né, é só lembrar também o que outros textos se referem a Cristo, né? Que ele mesmo, né, sendo filho, ele aprendeu,
né, a obedecer por meio daquilo que sofreu, né? Acho que o texto da carta aos Hebreus, né, traz esse princípio, né? E uma vez aperfeiçoado, né? Ou seja, então realmente a resiliência diz respeito a esse processo de sofrimento que traz um benefício já em si, né? Não é gostoso, né? Não é necessariamente tão bom, não buscamos sofrer, não significa que eu preciso criar situações ruins na vida para aprender, né? Elas já vêm por si só mesmo, assim, eu procurando ou não, vai acontecer coisa ruim na vida, né? Porém, lembrar que é próprio do sofrimento, é próprio, né, das coisas que eu sofro, eu aprender algo com isso e me aperfeiçoar. Então, esse acho que é um ponto Bernardo, principal. Nesse caso aí, nós podemos dizer que a família, no seu núcleo, ela já tem uma predisposição a se, vamos dizer assim, a se restaurar, mesmo ela sofrendo, vamos dizer, sofrendo o impacto, né? Ela em si ela já tem esse dispositivo, esse predispositivo para que ela possa voltar, ou seja, como fosse uma célula, né? Você sofre um dano ali e ela se reconstrói rapidinho de novo, o corpo, o tecido, né? Vamos pensar Com que a certeza. família, no caso, ela consegue, ela tem essa ferramenta, vamos dizer assim, de se recompor, mesmo dentro desse impacto, que é o desafio que ela enfrenta. Então, ela cede para absorver e depois ela se reconstrói, vamos dizer assim, né? Eu quero Exatamente, vou entender dizer. assim, porque Sim, no tem caso, esse vamos dizer, potencial. A convicção isso. do trabalho com resiliência é exatamente esse, sim. Né? Todas as famílias, todas as pessoas, né? E aí, quando pensamos no contexto familiar, precisamos um conceito, né, do pensamento sistêmico, é que todas as pessoas, o que elas sofrem impacta toda a família. Né? Isso com certeza. E por si só também toda a família, né, o potencial de cada indivíduo, ele repercute também na família para superar os desafios como um todo. Então, a família ela é a unidade funcional. Você não pensa só no que a pessoa tem de dificuldade ou de recurso, mas na família como um todo. E todos têm essa possibilidade, essa capacidade, e eu penso que o diferencial é que é justamente pela dificuldade. A dificuldade é que é a ferramenta de aprendizado, a própria dificuldade. Então, não é ver o problema com outra ótica. Não é uma desgraça que vai acabar com a minha vida. Não, ela faz parte da vida e é justamente por meio dela é que eu vou desenvolver minhas habilidades, vou me fortalecer e vou ficar melhor. Né? Por exemplo, textos bíblicos, por contexto, né, da família, com a dificuldade da educação do filho, como você relembrou a pergunta da semana anterior, né, se algumas pessoas quiserem mandar perguntas novas para hoje, né, mas ainda lembrando do que o Vitor colocou, né, numa dificuldade na lida com os filhos, pensando no aspecto do que a família já sofreu e como ela resolveu outros desafios, servem de exemplo para passar por este. Então, experiências positivas do passado, né, já são, né, não só um exemplo, né, mas já são também recursos, né, já trouxeram habilidades. Então, precisamos olhar para essas habilidades. Então, o foco é esse. Né? Então, tirar o foco da ideia de família desestruturada, problemática, isso, aquilo, e pensar que não. Olha, toda família tem o seu jeito de funcionar, e ela já vem passando por problemas, e é justamente, apesar de todos esses problemas, que essa família merece respeito, atenção e um olhar sensível, diferenciado para os recursos positivos que ela já tem, né? De como educar seu filho, né? De, apesar de todo o estresse que tem vivido em outras áreas ou na própria educação, identificar aquilo que é positivo em um dos membros e todos juntos, e o que a família já conseguiu alcançar. Teremos aí, então, já um material para aplicar na superação do desafio específico aí que esta família ou outras estão vivendo. Sim. E é um processo mesmo. Estou pensando aqui, Bernardo,
vamos dizer assim, vamos dizer que nós temos uma família, né? Como temos muitas famílias na igreja, principalmente, que sofreram, né? E que enfrentaram problemas com os filhos de ordem moral, vamos dizer assim. Eu gosto de ordem moral, né? E às vezes tem filhos que se envolvem com relacionamentos que trazem prejuízo para a família. Eu digo assim, prejuízo moral, né? Vamos dizer, o que é um prejuízo moral? Para mim, é aquilo que está fora daquilo que a gente considera como os valores, né? Assim, não é algo que a gente tem como plausível uma jovem engravidar fora do casamento, né? Digamos assim. Pior quando essa jovem é uma adolescente. Então, muitas famílias têm uma dificuldade muito grande. Nós já tivemos situações que a família não absolve essa situação e exclui, né, ou expulsa o filho de casa, né? Filho de casa. Então, você, na sua caminhada, já encontrou alguma situação dessa? E como as famílias podem lidar com a situação desse tamanho? Porque Legal, nós temos a situação da questão do relacionamento, que a pessoa está envolvida, mas e se piorar um pouco mais? E se essa situação acontecer, por exemplo, uma situação de estupro? Como é que essa família pode lidar com essa situação? Né? Perfeito. Bom, eu já acompanhei disso tudo um pouco ao longo desses anos, né? Eu já comentei com você, durante cerca de 5 anos trabalhei numa unidade de saúde que atendia exclusivamente adolescentes, né, no estado de São Paulo. E no estado de São Paulo há um programa, né, específico para a saúde do adolescente que surgiu num programa estadual que era da saúde da mulher. Então, vejo que justamente esse programa, o início num programa que vai atender só a faixa etária da adolescência, ele já tem origem numa preocupação de saúde da mulher, porque a mulher, ela engravida desde a adolescência. Então, esse programa tinha uma grande demanda, tem até hoje, né, nas unidades de saúde, justamente dessas situações que você está mencionando. Estupro de toda espécie e natureza, também fui coordenador de CREAS, então você pode imaginar, assim, que já lidamos com diversas formas das que as pessoas podem considerar mais absurdas possíveis, né? Então, seria até complicado falar de uma forma geral para todos os casos de estupro, estupro de vulnerável, né, menor de 14 anos, estupro de adultas ou da outra faixa etária da adolescência menor de 14 anos, ou dentro da família, por padrasto, por pai ou por irmão, que isso tudo, assim. Então, eu não gostaria de falar exatamente disso para não ser genérico demais em cada caso de sofrimento, que é muito específico. Mas o que, assim, de fato dá para trazer como dado que pode ser generalizado. Né? Assim, não sei se você também lembra, eu comentei que o meu mestrado foi pesquisando gravidez na adolescência. Sim, verdade. Perfeito. Então, assim, o que eu encontrei na pesquisa que eu fiz, que não foi nada para desenvolver um programa de intervenção de nível, assim, estatístico que pudesse ser universal. Mas é curioso que eu pesquisei 40 adolescentes, né, participar da pesquisa, pesquisei justamente a percepção que elas tinham do suporte familiar, as habilidades sociais e problemas emocionais e de comportamento. Então, usei instrumentos da psicologia, questionários que eu mesmo elaborei, e outros padronizados que avaliam a faixa etária da família, a faixa etária não, a faixa de consumo da família, também para categorizar a parte econômica também. Né? Então, disso o que foi assim, marcante dessa pesquisa que publicamos num artigo que saiu numa revista internacional, foi bem interessante para a gente, é que das 40, 39 tinham uma percepção abaixo da média ou baixa do suporte familiar. Então, assim, é uma coisa que, no mínimo, embora não tenha sido uma amostra randômica, assim, uma amostra, como eu falo aqui, de análise estatísticas pudesse ser universalizada, né, mas numa cidade, numa unidade de saúde, o número de atendidas naquele momento eram 40,
né? Quando eu cheguei na unidade eram 120. Mas eu suponho que a cidade, por ter fechado a maternidade naquele período, muitas adolescentes foram procurar recursos na capital, então não fizeram acompanhamento pré-natal ali na unidade. Então diminuiu, acho que só por isso, não foi bem... tinha que averiguar exatamente esse dado. Mas das 40 que estavam sendo acompanhadas, as 40 foram pesquisadas. Então, assim, eu acho muito interessante que 39, né, não quer dizer que elas tinham realmente um suporte familiar ruim, mas a percepção delas era essa, era negativa. Sim. Então, já dá para considerar que o contexto familiar que leva a um fenômeno que é considerado negativo no desenvolvimento dessas meninas, era de que havia uma percepção negativa, conflito, pouca flexibilidade, baixa coesão familiar, problemas na comunicação, apoio no desenvolvimento. Aí tinham também questões de escolaridade, idade e apoio de quem era o pai da criança também, que a gente pesquisou, mas eram dados que foram publicados em outro artigo, né, até do Brasil mesmo. Mas eu gostaria de destacar isso, Valdizan, quando pensamos num fenômeno, adolescente, deu problema na família, coisa e tal. Inicialmente eu ia pesquisar adolescentes em conflito com a justiça, na verdade, que cumpriam medidas socioeducativas, mas o contexto me levou a direcionar a pesquisa específica. Ok. Conflito com a justiça. Amém. Eu quero trazer, Bernardo, aqui, o comentário da MEI, que eu acho que está naquilo que eu falei agora, né? Resiliência familiar individual é igual à capacidade de que toda família ou indivíduo tem de resistir, se adaptar e se recuperar diante de desafios vitais, aperfeiçoando-se. Um outro comentário da MEI também, assim, cada família, a seu modo, desenvolve habilidades e competências para lidar com sofrimentos e dificuldades, né? Eu vou trazer já uma questão aqui da Cristina, mas antes de da Cristina, essa questão que a MEI coloca tem a ver, me pareceu muito com aquela situação do desenvolvimento da criança, né, nessa linha da biologia, né? Eles dizem que a criança vê o objeto, interage com o objeto e soma-se com o que ela já tem, mais ou menos assim, né? Não quero ser muito direto na coisa. Então, digamos, nós temos uma situação, um problema, vamos dizer assim, e aí, de acordo com a estrutura que a gente já tem, a gente vai lidar com essa situação, ou seja, e essa estrutura que se tem, ela é de acordo com cada família e também de acordo com o seu nível social, cultural e tudo mais. Tudo isso aí vai fazer com que essa situação, problema, possa ser uma coisa grande, média ou pequena. E é importante falar isso porque muitas vezes a gente tem na igreja uma família que tem um problema e temos uma outra família que olha para aquele problema e diz, isso aí é fichinha, isso é nada. Mais ou menos isso. Então, cada família, ela enfrenta, absorve, ela lida com a sua situação, com aquilo que ela tem, com a sua estrutura emocional, psicológica, financeira e tudo mais. É mais ou menos isso mesmo, o Bernardo? Sim, Valdizão, você está tocando um ponto, né, que a MEI trouxe também a respeito de cada família ter o seu modo, e agora você acabou de dizer, eu penso que tem a ver com os processos-chave de se abordar a intervenção, se abordar uma família a partir do pensamento de resiliência. E esses processos-chaves têm 3 áreas assim, importantes. Uma delas, eu penso que você acabou de colocar, que são as crenças familiares. Então, a resiliência, nós vamos avaliar e pensar numa maneira, né, de desenvolver a resiliência com a família, né, avaliando, né, considerando basicamente 3 domínios de processos-chave. Um são as crenças familiares, o outro são os padrões de organização da família, dos seus recursos, e a comunicação e capacidade de resolver conflitos e problemas em geral.
Então, nessa ótica, né, pensando em identificar esses processos chaves, é que a gente pode pensar que recursos de resiliência uma família pode ter. Né? É um assunto bem amplo, cada um desses processos chaves. Né? Eu acho que se hoje pudermos comentar um pouco sobre o sistema de crenças que uma família tem, ser determinante no desenvolvimento da sua resiliência, já será um bom assunto para hoje, né? Quer dizer, nós estamos apontando aqui várias possibilidades de discussões, né? E precisamos direcionar aqui, porque é tanta coisa para a gente falar. Por exemplo, eu vou até pedir para a Cristina elaborar melhor a questão dela aqui. Ela disse que teve o primeiro filho com 17, 18 anos e se achava uma menina. Ok, essa é a informação. Que você gostaria que a gente olhasse? Que ponto você gostaria que nós desse atenção nessa sua questão específica, né? Legal. Então, mas dá para falar um pouco mais sobre essa questão da gravidez na adolescência, Valdir, porque eu acho que tem um bom exemplo de como trabalhar o processo de resiliência. Eu quero dizer, durante a pesquisa, inclusive do mestrado, na revisão bibliográfica, eu encontrei várias outras pesquisas e o que elas trouxeram? Que, por exemplo, no primeiro momento, se falar de gravidez na adolescência, menor de idade, no caso também do comentário da Cristina, né, que trouxe para a gente, né, uma gravidez aos 17 anos, 18, né, é jovem, então, ou mais cedo ainda, né, a primeira ideia é, puxa, que ruim na vida, né, que ruim, que coisa horrível. O que é comum acompanhar, que eu via muito na unidade de saúde, as famílias chegavam em crise, com uma tensão muito grande, as mães, às vezes, nem em conflito com as filhas, e aí você vê o dado que a gente encontrou. Praticamente todas tinham uma percepção negativa do suporte familiar. Talvez o momento de conflito da família por causa da descoberta da gravidez enfatizou, causou essa percepção negativa, que não vai ajudar em nada, né, nesse processo. E veja que tem a ver com as crenças familiares. A ótica da família, como encarar um fenômeno desse, uma situação como essa, pode ser determinante no que vai desencadear depois. O que estudos que eu encontrei na revisão indicavam é que, curiosamente, né, embora no primeiro momento você pense assim, que a família pode encarar como algo ruim, logo em seguida, as famílias, inclusive, mais pobres, há estudos que comparavam a diferença quando famílias pobres tinham membros, adolescentes que engravidavam, e famílias, tinham estudos que faziam essa comparação. Famílias ricas também, né, com maior poder econômico aí de compra. As famílias com menos recursos, elas no primeiro momento criavam grandes problemas, grandes conflitos, tinham muitas brigas, e quando a criança nascia, a família se alegrava com o nascimento da criança e tudo ficava bem melhor, eles conseguiam se reorganizar, dar conta, o desenvolvimento até era saudável e positivo, isso acompanhando de forma longitudinal. A minha orientadora pesquisou sobre isso por mais de 20 anos. Ela, inclusive, acompanhou algumas famílias durante esses 20 anos. Ela fez estudos longitudinais até para acompanhar o desenvolvimento delas quando elas tinham filhas adolescentes que também já tinham engravidado. Então, ela estava acompanhando as mesmas famílias já na segunda, terceira geração ainda de problemas, né, de conflitos e dificuldades em lidar com a gravidez na adolescência. E uma coisa que saltou também, e eu tive que apontar na pesquisa, é que, embora essa visão negativa de gravidez na adolescência, para muitas famílias, muitas adolescentes, a vida delas era tão ruim, com tantos desafios, com tantos problemas para enfrentar em relação à escolaridade, ao conflito do bairro onde viviam, em meio ao tráfico de droga, envolvimento delas com álcool e drogas, também a família dividida, recursos financeiros, engajamento com trabalho e estudo e tudo mais, tinham tantos desafios que, de repente, quando elas engravidaram, inclusive o menino também, desenvolveram um senso de responsabilidade e de desejo de fazer valer a vida delas para proteger a criança, de uma relação emocional positiva única na vida, que talvez fosse com a própria criança que ele ia nascer, que potencializou os recursos dessas pessoas, dessas adolescentes, desses meninos também, e eles tiveram uma melhora na qualidade de vida, tiveram um bom desenvolvimento, entraram na vida adulta muito bem, obrigado. Então, penso que esse é um exemplo prático de resiliência, né, em que um desafio, uma coisa que aparentemente poderia ser tida, pode ser tida ainda como
no senso comum, ou unanimemente aí, né, na maioria das pessoas, como algo ruim. Olha, a vida das pessoas já era tão ruim que uma coisa a mais, na verdade, trouxe a possibilidade de desenvolver habilidades e competências. Como, por exemplo, a esperança, né, que é uma coisa bastante estudada como fundamental no desenvolvimento da resiliência. Amém. E você falou de perseverança também antes, né, Valdizan? Sim, sim. Tem mais perguntas? É que eu não estou acompanhando, se não me atrapalho aqui na tela, mas você está vendo aí tudo aí, manda o que estão mandando de pergunta, comentário, não, e aí eu vou falando, eu nem sei se estão mandando. Não teve mais pergunta. A May falou que a Cristina é uma das mulheres mais resilientes que ela conhece, né? Olha aí, então... nós somos amigas e aí, pronto, mais um exemplo. Então, o que necessariamente acontece de ruim numa família, na vida de um membro da família, não precisa ser encarado dessa forma. Por isso que um dos processos-chave são as crenças, né? Então, dependendo da abordagem da família, o que ela acredita, o que ela vê, esse aspecto moral que você me citou anteriormente, pode agravar as consequências, trazer mais problemas, mais vulnerabilidades, ou, se visto de outra forma, potencializar os recursos que a família já tem. Então, não precisamos ver como uma desgraça. E para isso, né, como você falou de perseverança, né, isso me recorda, acho que poderíamos citar até tem um texto bíblico na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, ali os primeiros 5 versículos, que eu penso que mostra exatamente um processo fantástico de exemplo do que é o desenvolvimento de uma dessas características dentro dos processos chaves da resiliência, que é a esperança. Você lembra desse texto? Tem aí para citar? Se não, eu procuro aqui. Tem aqui em Romanos 5:3. Tá com a Bíblia na mão. Você trabalha na rádio escola da Bíblia, o radialista tem a Bíblia na mão. Então, por favor, faça essa leitura pra gente. Que a gente nunca sabe a hora, né? Perfeito. Né? Aqui em Romanos... O que diz a Bíblia sobre isso? Bem no versículo 3. Eu vou até ler um pouco antes, né? Versículo 1 a 5. 1 a 5 tem um exemplo perfeito desse processo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Perfeito, Valdizan. Olha, essa para mim é uma das descrições mais técnicas e perfeitas do que desenvolve a esperança. Veja o texto quando começa, você falou no versículo 5, onde aparece, nos gloriamos nas tribulações. O que são tribulações? Coloque todos os problemas, você imaginar aí, né? Coloque... Tribulação é problema, é verdade. É desafio, né? É desgraça acontecendo? Pode ser, então, aconteceu um problema lá. Então, nos gloriamos, nos alegramos nisso. Faz sentido, né? Por quê? O passar por isso desenvolve, qual que é a sequência do texto é mesmo? Né? Não, da tribulação, perseverança, um processo, né? É um processo que vai dizer que a tribulação produz perseverança. Perseverança, experiência. Experiência, esperança. Exato. É um processo de amadurecimento, né? Assim. Exatamente. Então, perseverar também é uma competência, né? É lógico que assim, o texto é muito específico, a esperança dentro do contexto cristão da fé cristã, a fé é outro também dos aspectos técnicos, os estudados sobre o desenvolvimento e resiliência, né? Mas especificamente a fé cristã, é lógico que é uma esperança específica, né? Uma esperança ímpar aí sobre a fé cristã, né? A esperança, a fé em coisas que ainda não aconteceram, coisas que não são visíveis, né? Esperança no porvir, né? Naquilo que tem a característica da fé cristã, exatamente. Né? Porém, o processo de desenvolvimento de qualquer tipo de esperança, né, ele passa por isso. Há um processo, né, em qualquer tipo de esperança que envolve vivenciar problemas, né, manter-se resistente, firme, né, perseverar, adquirir conhecimento, habilidades, competências a partir de experiência, né, e aí uma disposição, né, que pode ser um padrão cognitivo, né, mental, de pensamento, emoção, e na fé cristã, comportamento, né, é por atitudes que se demonstra este processo emocional, cognitivo, né, de
pensar, né, de elaborar a fé que você diz ou que sente, né, a esperança que tem, que você fala que tem, que você pensa sobre, você pensa nessas coisas do futuro, diz que sente uma esperança, não, ninguém prova nada disso, está falando que pensa, falando que sente, mas o seu comportamento demonstra. A fé cristã ela é até bem específica, que as demonstrações, dizem demonstrações de fé para isso, né? Mas os estudos científicos sobre a esperança como um construto também vão tratar disso, né? Há uma abordagem da psicologia atual, moderna no Brasil, né? Mas há muitas décadas já tem sido pesquisada, que é da psicologia positiva, né? E não é positiva no sentido místico, nem de força de vontade, pensamento positivo, positividade na vontade, não. Não é essa coisa, não é essa coisa assim superficial, que não tem evidência, não. É uma abordagem baseada em evidência científica, de estudos empíricos, que desenvolve, principalmente, por exemplo, um protocolo de psicoterapia positiva, né, há um manual para isso. Autores propõem isso, como Rashid e Seligman, por exemplo, que o construto da esperança é fundamental. Há uma sessão específica, a 9ª sessão desse protocolo de atendimento, trabalha justamente a esperança, né? E eles criticam aqueles que ainda tratam como algo não específico a esperança, né? Porque há muitos estudos tratando mesmo do desenvolvimento da esperança. E esse texto bíblico, para mim, é extremamente coerente com tudo que se tem encontrado hoje, né, e praticado, desde as abordagens mais antigas também, cognitivo-comportamental, de Beck e seus colaboradores, que já enfatizavam a esperança como um ponto-chave do processo da psicoterapia, né? Então, esperança é dos construtos aí dentro do sistema de crença, né? A Sim. perspectiva positiva, ela é fundamental, né? Então, quando eu falei, há processos chaves no desenvolvimento da resiliência, né, sendo sistema de crenças um deles, né, sistema de crenças, padrões de organização e comunicação, né, são os 3. Dentro do sistema de crenças está lá a perspectiva positiva, que inclui principalmente a esperança. Bem, muito bom, essa base, né, esse embasamento teórico bíblico, né, que nos ajuda a perceber, tipo, a gente gosta de pensar, né, a nível de fé, as coisas ruins, elas vão acontecer na nossa vida, mas quando a gente tem a nossa fé em Cristo, essas coisas são enfrentadas com uma outra perspectiva, porque reside em nós alguma esperança. Então, uma pessoa que não tem uma fé, uma convicção, assim, uma crença, vamos dizer assim, ela corre o risco de se desesperar muito rápido, né? Perder o controle, chegar ao ponto até de se suicidar, né? Nós tivemos um caso lá no Recife, ali em Boa Viagem, eu acho que a May e o Álvaro vão lembrar, de um engenheiro, ainda jovem, que morava ali na cobertura de um prédio ali na Boa Viagem, e ele se suicidou, né? E as pessoas não sabiam por quê, mas depois saíram os comentários que ele estava com muitos problemas. E quantas pessoas não dão cabo da própria vida porque estão de repente se vê dentro de uma situação em que ele não vê alternativa, não vê saída. Por quê? Porque não tem esperança em nada. Então ele fica totalmente desprevenido, despreparado. E uma das coisas que ajuda as famílias, né, isso pela própria filosofia moderna, eles vão dizer que nenhum livro, né, propôs mais bem para a família do que a Bíblia. Então, quando você tem, né, uma fundamentação dessa, né, na sua família, um embasamento, uma esperança bíblica, você tem muito mais possibilidade de enfrentar esses desafios e desenvolver uma resiliência muito mais, vamos dizer assim, saudável e com menos sequelas, vamos dizer assim. Por quê? Porque você está tratando, você já está dentro do campo operacional, já está na terapia. Então, qualquer uma dessas coisas que venham acontecer no seu percurso, ela é entendida como um desafio a mais, mas que já está, vamos dizer assim, usando esse termo, já está superado, né? Então, aquilo é normal do processo e você vai superar aquilo e não vai ter tanto prejuízo. Isso para contemplar um pouco dessa questão do que nós estamos falando de Romanos, capítulo 5.
Agora, perfeito, Luiz, eu queria colocar aqui comentário do Herculino, né? Herculino assim, boa noite a todos, irmãos e amigos, excelente esclarecimento, né? Com base do conhecimento das fragilidades humanas, podemos conhecer mais de Deus. Eu penso que está dentro desse comentário que eu estava argumentando aqui, que as dificuldades, quando você tem a sua fé embasada, como o apóstolo Paulo vai trazer, primeiramente essa questão daqueles que foram justificados, que estão bem com Deus, que vão enfrentar a dificuldade, que vão crescer, eu penso que é nisso, quanto mais o cordão é forçado, mais o seu olho é aberto para contemplar a ação de Deus, assim, colocando nesse campo da teologia, né? Então, nós estamos sendo colocados numa situação, num ponto em que quanto mais as coisas ficam difíceis, mais eu grito mais alto por Deus. Bernardo, essa questão de o sofrimento é a voz de Deus, né, te chamando para mais perto, vamos dizer assim. Isso traz um consolo e uma esperança bem maior. Vou dizer, você falou uma coisa importante de lembrar, né, de situações, e você falou a respeito de sequelas, quando citou o exemplo do rapaz que cometeu suicídio, né, é importante lembrar, estamos aí no mês de campanha, né, o Setembro Amarelo, né, então é muito pertinente a gente lembrar do problema que a saúde mental pode desencadear, chegando ao ponto de uma pessoa tomar uma atitude dessas, né, de cometer o suicídio. E isso me faz pensar que é importante considerar que quando uma família ou um indivíduo, né, considera a situação que ele está vivendo naquele momento como desesperadora, né, pode fazer fazer dos seus problemas muito mais do que realmente são, né, pode ter uma visão maximizadora do problema, né, isso é uma característica de distorção cognitiva, né, de leitura distorcida da realidade, mas é compreensível, né, muito compreensível, e parte do estresse que nós enfrentamos atualmente, ele pode ser uma reativação emocional de sofrimentos ou experiências traumáticas do passado, que vão influenciar termos uma visão catastrófica do futuro. Então é muito compreensível, justamente também porque ao longo do desenvolvimento nosso, né, desde a infância, principalmente até nas fases da infância e adolescência, nós vamos formulando as primeiras concepções de mundo, de nós mesmos e da relação com os outros. Nós criamos o que, tecnicamente, né, numa abordagem aí também mais recente, de terceira onda aí da psicologia, né, comportamental e cognitiva, que seria da terapia dos esquemas, nós formulamos esquemas, né, esquemas de pensar, de formular, né, de criar as leituras do que vivemos, as experiências que estamos agora vivendo, de olhar para o futuro também. Né? Então é muito compreensível que estresse do momento reativem traumas ou essas experiências negativas do passado, e nós vivenciamos aí estados emocionais intensos demais, mais do que o problema de hoje, de fato, estaria mobilizando a nós mesmos, né? Então, é importante considerar isso e, ao mesmo tempo, né, também fazer um resgate da nossa história de vida, daqueles pontos em que tivemos sucesso no enfrentamento de desafios anteriores, que nos sirvam de exemplos e de recursos para passar pelo que atualmente estamos enfrentando. Então, há técnicas para isso, né, muito boas, há procedimentos hoje de protocolos, até mesmo previstos em políticas públicas dos serviços de saúde mental, né, ou de assistência social, ou de saúde geral também, saúde básica também, que pressupõe uma abordagem nesse sentido, que vai facilitar esse uso, né, dos recursos positivos de fortalecimento no enfrentamento atual. É uma questão de ótica e de desejo, né, e de acreditar que estas coisas positivas, esses recursos, esses processos, né, e, por exemplo, esse conceito da resiliência, é verdadeiro, ele tem como acontecer, todas as famílias têm a capacidade de desenvolver e buscar
o apoio de pessoas que também têm uma certa experiência ou são exemplos para isso também. Recursos até dentro do sistema público já são previstos para isso. Eu acho muito assim, interessante de saber, estão por aí, eles existem sim, né? Nós estamos aqui, o espaço é reduzido, terminamos de falar talvez sobre família dentro da política pública brasileira. Já daria muito assunto sobre recursos bons que temos à disposição, né? Mas é que me lembro dessas coisas, eu queria enfatizar. Me lembro que há caminhos bons. Eu vou fazer o seguinte. Fica para o próximo programa. Na terça-feira, gente, olha, eu vou passar assim um pouco das informações, mas eu vou deixar o Bernardo desenvolver, porque me parece que né, precisamos aproveitar um pouco mais em um ponto para a gente esclarecer mais, né, Bernardo? Porque desde que começamos o programa, a gente já abordou vários focos diferentes aí, né? Eu percebi. Sim. Mas vamos pensando hoje assim, né, nesse conceito da resiliência, que ela tem processos chaves. Um deles são as crenças que a família tem. Então, ao pensarmos como ajudar, e essas pessoas que estão diretamente ligadas a esses tipos de serviço, dentro de um contexto de comunidade cristã, tem pessoas que fazem essa função, que buscam fazer isso, que considerem essas informações. Leiam mais sobre isso, né? Eu citei aqui hoje From Walsh e tal, uma referência fantástica, né? E eu falei que o serviço público também tem leis, já tem leis e protocolos direcionados para facilitar isso. Então é importante que elas busquem essas informações, considerem isso, né? Então estamos falando de várias coisas diferentes, mas ainda dentro só de um conceito, e eu gostaria só de sempre manter enfatizando o que compõe isso, né? Para facilitar as pessoas assimilarem e também buscarem mais informações depois. Então, você lembrar disso, esses processos chaves, em que área eles aparecem, e se possível também falar um pouquinho das estruturas da familiares, as estruturas da resiliência familiar, né, além desses processos chaves, que eu até mencionei num texto para divulgação, quando falamos do programa de hoje, mas dentro talvez até uma outra curiosidade, outro comentário, questão de quem está participando, ou sua mesmo, quem quiser falar, aí a gente vai abordar isso também, né, enfatizar isso. Tá bom. Mas aí você fica sempre segurando, quando tiver que puxar um pouquinho, você puxa, tá bom? Porque senão a gente estica aí e vai longe. Eu vou pegar o comentário da May, né, que é uma definição também, que ela diz que perspectiva positiva para lidar com desafio, né, que é Romanos 5, 1 a 5, tribulação, sofrimento produz resistência, perseverança, experiência, caráter provado e esperança. Tudo bem, eu concordo também, é exatamente isso, é uma perfeita interpretação. Bem aqui, tem uma situação que eu acho interessante, eu quero comentar, Bernardo, sobre isso. Muitos casos na vida dos irmãos necessitam de profissionais da saúde emocional e psicológica. Amém. O que eu quero colocar nessa questão do Lino, né? Uma pessoa... Lino do Rio de Janeiro? Sim. Grande Lino. O Lino tem uma situação que já conhecemos, né? Então, mas eu quero colocar assim, uma pessoa que passa por uma situação dessa difícil, de problema, por um período muito grande de tempo, né? É uma situação diferente, né, de quem passa por deu um impactozinho ali, passou, mas tem essa situação a longo prazo, né? A nível, né, da psicologia ou de conselho, como lidar com isso, né? Porque nós temos o recurso da palavra de Deus, a oração, o consolo de tudo da palavra de Deus, que vem por meio da palavra de Deus e tudo, mas é uma situação que, querendo ou não, ela vai construindo algumas traumas, vai construindo deixando algumas raízes, vamos dizer assim. São desafios crônicos, né, vou dizer. Ao longo do tempo, eles são persistentes, né? São desafios que persistem ao longo da vida, né? Uhum. E problemas com saúde mental têm essa característica, sim, né? E justamente, né, como eu citei, essa abordagem com foco na resiliência, ela propõe uma estrutura, né, para justamente problemas crônicos e de saúde mental especificamente. Situações, por exemplo,
a esquizofrenia, né? Ela é a base do surgimento da abordagem familiar, né? Em Palo Alto, na década de 50, quando um grupo de pesquisadores recebeu recebeu recurso financeiro lá da Fundação Rockefeller para desenvolver pesquisas sobre comunicação humana, né? Então, década de 50, pós-Segunda Guerra, Estados Unidos, né, ganhou a guerra, vamos manter o domínio, vamos estudar a comunicação humana, vamos melhorar a comunicação, vamos descobrir tudo sobre comunicação para aperfeiçoar o nosso domínio, né? Lógico, a soberania dos Estados Unidos, parabéns, Deus abençoe a América, né? Mas, e eles investiram muito nisso, e no meio das pesquisas sobre comunicação é que surgiu alguns dados importantes, que as famílias de pessoas que tinham algum membro esquizofrênico, elas tinham um padrão de comunicação característico, e a partir daí nasce a terapia familiar. Né? Que curioso, mas que negócio é esse, né? Por que as famílias com membro esquizofrênico, elas têm um padrão de comunicação característico semelhante, né? E isso trouxe muita informação, trouxe muito conhecimento, foi fantástico, assim, trouxe muita coisa importante. E Furman Washer dessa época também, assim, na verdade ela pesquisou, estudou essas coisas, né, assim, década de 60, 70, né, quando ela estudou na década de 70, isso tudo estava bem consolidado. Então ela ajuda a desenvolver isso, ela conhece perfeitamente isso, e ela chega a apontar hoje, ela é referência, para todas essas abordagens de família que começaram naquela década de 50, se concentrarem numa estrutura de resiliência familiar, que é composta também por três aspectos que eu gostaria de destacar. Um deles é, primeiro, concentrar-se nos pontos fortes desenvolvidos pela família ao longo da sua história no enfrentamento de situações estressantes. Primeira parte, o tripé da estrutura de uma concepção de resiliência familiar. Focar nos pontos fortes. Por isso que aquele termo que existem famílias desestruturadas não faz sentido nenhum, só contraproducente, né? Só atrapalha o serviço. Se eu estiver acreditando nessas coisas, eu não vou enxergar os pontos fortes da família. Então, primeiro, né, parte da estrutura de uma abordagem de resiliência é isso. Eu tenho que olhar para os pontos fortes. E há muita coisa. O problema é crônico, ok. Mas quer dizer que durante anos, décadas, todo esse problema que foi enfrentado pela família, né, é uma indicação de que a família é forte. As pessoas são muito mais do que a gente imagina olhando aí preconceituosamente, ou elas mesmas pensam sobre elas. As pessoas têm muita habilidade, têm muita capacidade, são pessoas fantásticas, né? Lembrando das pessoas que estão comentando aqui hoje, né? Eu conheci o Lino num período, para mim, foi muito importante, marcante no meu desenvolvimento, né? Ele estava ali num grupo de pessoas que fizeram coisas, ajudamos a apagar o fogo do antigo orfanato, o abrigo lá, né? Em Cabriúva, né? Foi uma experiência bacana, tinha um grupo de pessoas ali, Sérgio Feijó junto, Marco Aurélio, Rio de Janeiro também. Então, assim, são homens que eu conheci e sei que são, assim, fantásticos, né? E se há problemas crônicos que vem enfrentando, são porque esses homens têm muita capacidade, têm muita habilidade, muita competência. E é para isso que precisamos olhar no primeiro momento, o que as famílias têm de competência, de habilidade. Eu sei que a cultura, o senso comum, os outros ao redor, e aí entra a ideia de considerar um processo-chave, eu trabalhar com as crenças da família, né, para que ela enxergue isso também. E quem for ajudar tem que focar nisso, né, nessa primeira parte da estrutura. Outra parte da estrutura, segundo parte, o tripé da estrutura de uma abordagem de resiliência, é considerar que não há um modelo único que vai servir para todas as famílias. Não é um modelo de família sadia. Como na semana passada falamos só por comentar de que não há famílias desestruturadas porque não há modelo único, né? Como nas palavras de Jesus mesmo a gente percebe, né, que não há como, né? Não há isso, não passa pela cabeça de Jesus quando ele fala quem é de fato a família dele, né? Então faz mais de 2000 anos que está propondo essa ideia. Não há modelo único de família. Nós vamos insistir que a família, para funcionar, tem que ter papai, mamãe, filhinho, tudo morando debaixo do mesmo teto, que não pode ter sofrido isso ou aquilo, nem perda, nem divórcio, nem isso aqui. Não, né? Não é o ideal da família, não é o que ela deseja e aí já aconteceu. Ok, vamos ver que apesar dessas adversidades no percurso da família, vamos ver o quanto ela funciona bem, vamos desenvolver habilidades, competências, que é o que realmente vai fazer a diferença, não modelos. Então, segundo a ideia, né, desse tripé, é de que não há modelo único que funcione melhor para todas as famílias. Cada família tem o seu modelo de lidar com tudo aquilo, né?
E a terceira ideia é de que, ao longo do tempo, a família ela muda, e a melhor estratégia vai mudar também. Os problemas vão mudar, o próprio desenvolvimento da família trará uma necessidade de mudança no modelo de enfrentamento para os desafios, né? Então, atacamos um desafio, já temos um novo cenário. Então, aquele recurso, aquele plano, aquela estratégia que criamos já muda. Então, o tripé é esse. Primeiro, concentrar nos pontos fortes da família. Segundo, ter em mente que não há um modelo só que vai servir para todas as famílias, e também que as estratégias criadas, pensadas para abordar os desafios de uma família, têm que mudar ao longo do tempo, com cada fase do próprio desenvolvimento mesmo também, que traz seus estresses por si só, né? Estresses previsíveis do desenvolvimento, além dos imprevisíveis. Então, não sei se isso ajuda a pensar o problema crônico de saúde mental que alguma família pode estar enfrentando nesse momento, e a gente pode estar por perto até. O que você acha, Valdir? Não, eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda bastante, né? Que assim, cada um comentário que chega aqui, eu fico, me chama bastante atenção, né? Situações de adversidade que enfrentamos no trabalho e situações de adversidade que enfrentamos em casa, por mais que a gente seja uma pessoa, sei lá, que não dê atenção tanto para as coisas, seja extrovertido, esse negócio tem um impacto diferente em cada ambiente. Agora, quando a gente chega na igreja, a impressão que a gente tem é que ali a gente não vai ter problema. O choque é tão grande que quando as pessoas chegam e tem algum problema na igreja, a primeira opção que ele encontra é sair da igreja. Ele vive a vida inteira no mundo cheio de problemas, ele não sai do mundo. Mas ele vem para a igreja e tem um problema, porque a gente espera realmente que na igreja seja um lugar que não tem essa dificuldade. Então, olha esse comentário aqui que nós temos, que diz assim, ó: é mais comum do que podemos imaginar a quantidade de opressores e oprimidos no seio da igreja. Entende? Aí ele cita aqui Eclesiastes 7, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. É um comentário que é muito interessante nós pensar sobre ele. Por quê? Porque essa é uma verdade que é bíblica, né? Nós temos na cidade de Corinto um problema que está trazendo muita dificuldade para a igreja, porque existe alguém que está querendo oprimir, está oprimindo. Nós temos exemplo de um homem lá na carta de João que está oprimindo a igreja, e essas situações ela é muito complicado para você lidar, e às vezes você não tem nem sabedoria para lidar com isso. Mas eu quero pegar aí o comentário do Bernardo, que ele disse: se está tendo uma situação tão difícil assim, é porque você tem a capacidade de superar. E isso também é bíblico. Deus não dá para nós um peso que a gente não consiga carregar. Se acontecer de uma hora ele vê que a gente vai fracassar, ele dá o escape. Então, olhando para o lado da resiliência, eu penso que dentro do contexto, né, usando aqui o comentário, né, dentro do contexto da igreja, talvez uma coisa boa seja pensar como o apóstolo Paulo pensava, que foi mencionado aqui pelo nosso irmão Jair Lousada. Ele disse: olha, eu já passei por isso, por aquilo outro, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar necessidade, e no final ele vai dizer: tudo eu posso naquele que é o meu Senhor Cristo. Essa declaração do apóstolo Paulo até virou um chavão religioso mal interpretado. Mas é importante termos essa convicção verdadeira que Paulo tinha, que de fato vai nos ajudar a enfrentar. Aí no caso do comentário do Lino, voltando lá, Lino, independente, meu amado, do tamanho da bronca, vou dizer assim, né, usando até uma palavra meio chula para isso, da bronca que você está enfrentando aí na congregação, ou que alguém passe, que eu passe, que eu já passei também, o mais importante é manter-se firme na fé, na esperança. Essas coisas vai passar. Pensa, por exemplo, quando Jesus está ali dormindo na proa do barco
e o barco está para virar, e aqueles homens tão loucos, eles vão morrer. Jesus estava no barco, mas eles não estavam olhando para Jesus, eles estavam olhando para o problema. Então, a partir do momento que Jesus acordou e falou, rapaz, que é isso? Né? Então, exercita essa questão, embora pareça, isso você não está no problema. Bom, talvez nesse não, mas eu já tive em tantos problemas, e eu posso dizer com toda certeza, né? Não existe nenhum problema que Jesus não possa nos ajudar a resolver. Às vezes ele vai nos ajudar a resolver conversando com o Bernardo. Às vezes ajudar a resolver conversando com o irmão Álvaro Pestana. Mas Deus vai estar no controle, dando a direção e dando a vitória para cada um de nós. Então, eu sei que são muitos, concordo e até entendo, de certa forma, mas ter, por exemplo, essa conversa que nós temos ter aqui, a oportunidade de compartilhar com o Bernardo e trazer para nós todo esse subsídio, né, nos ajuda bastante. Isso é Deus também operando. É Deus operando. Então, coloca isso assim no seu coração e eu creio em Deus que nós vamos encontrar aí um equilíbrio positivo para nós olhar para essas broncas, essas dificuldades, esse problema e dar assim um tchauzinho para ele. Tchau, negócio. Eu estou em outro patamar. Eu não sei se eu ajudei, tá bom, Lino? Espero que Deus lhe abençoe e lhe dê uma sabedoria para lidar com essas coisas. Perfeito, Valdizan. As suas palavras eu acho que vêm de encontro com o que já foi comentado, né, por outras pessoas que deram outros exemplos de textos bíblicos também, né? Como eu disse, falar de resiliência familiar tem muita coisa, muitos aspectos, por ter muitos exemplos também. Nós falamos de casos de gravidez na adolescência, coisa e tal, né, que também são exemplos, suicídio, falamos de como aplicar a ideia da resiliência. Eu, assim, tenho uma preocupação de trazer ideias chaves, né, que possam ajudar a pensar. Agora há pouco foi sobre o que é uma estrutura de abordagem com resiliência. Pensar nos pontos fortes, de que não há modelo único para todo mundo e que os planos devem mudar ao longo do tempo para enfrentar desafios. Eu penso que só essa compreensão já tira um pouco de certa pressão, né, de estresse, que é característico de problemas crônicos, quando se instauram no meio de uma família. Eu falei dos processos chaves, né, que o sistema de crenças, né, da família demonstra a resiliência que ela pode ter e como trabalhar ela, dos padrões de organização e da comunicação. Como falei que é muito amplo, eu gostaria de falar um pouquinho mais do sistema de crenças, que pode também... Ok, Bernardo, o áudio do Bernardo deu uma falhada. A internet de Bernardo está um pouquinho fraca. Deixa eu pegar aqui um pouquinho do comentário, né? O comentário do nosso amado Paulo. Acho que é Paulo, né? Lá de São José do Santo. Interessante, irmão. Estamos há 8 meses que trouxe meus pais para morar com a gente. Meu pai está com Alzheimer e tenho orado e até levado ele à congregação comigo. Em casa mudou algumas coisas. Eu acredito, Paulo, que não é algumas coisas, mudou muita coisa, né? Creio que mudaram muitas coisas para você acolher os seus pais e principalmente por ter uma necessidade desse tamanho. Mudou muito. E isso vai influenciar com certeza, né, na vida familiar, vai influenciar com certeza, inclusive, no relacionamento do casal, da família, né? E em tudo isso, a gente percebe que é uma necessidade de estar muito mais, vamos dizer assim, muito mais fundamentado na fé, para que possa permanecer, né, aguentando essa força, né, que vai provocar em vocês atitudes, como o Álvaro colocou aqui, de perdão, de fé, de amor, tudo isso. Eu estou pegando aqui, Bernardo, a internet... voltei, caiu voltou meu, né? Som, está dando certo? Tá, ok. Tá tranquilo. Estou pegando aqui o comentário do Paulo, que há 8 meses ele trouxe os pais dele para morar com eles, e o pai dele tem Alzheimer. Ele tem orado e até levado o pai da congregação
e mudou-se para casa. E eu estou dizendo que essa situação não muda pouca coisa em casa, não. Muda muita coisa, né? Tem situação que a gente tem até que fazer uma reforma em casa, né? As portas das casas geralmente são estreitas. Você precisa ter uma pessoa de idade em casa, né? E precisa acolher, às vezes tem que trocar a porta, colocar a porta mais larga para passar, de repente, uma cadeira de roda e coisas assim. Então, esses acolhimentos, traz uma carga muito grande, que de início a gente aplaca, né? A gente aceita, recebe, acolhe tudo, mas ao longo do tempo a gente vai percebendo o tamanho que é o tamanho daquela situação, né? De fato, né? E isso vai mexer, com certeza, com a forma como vocês lidavam normalmente em casa, né? Às vezes até vai mexer no planejamento da família, vai mexer em tudo. Então, é uma mexida emocional, psicológica grande, né? Não é pouca coisa, não é? Com certeza. Porque é uma mudança no ciclo vital da família inteira, né, vou dizer. Exato. Que é a chegada dos pais, né, na fase, né, idosa, né, então os pais se tornam idosos e necessitando de cuidados, né, então há um problema de saúde crônico, né, e degenerativo, então isso agrava o nível de estresse. É uma situação, assim, previsível ao longo dos anos, né, assim, todo mundo sabe que... Assim, se casou, a expectativa de ter filhos, que os filhos vão crescer, vão passar pela adolescência, vão se tornar adultos e que vão ter outras fases, que um dia as pessoas vão envelhecer. Então, esses momentos de mudanças estressantes já podem ser encarados de uma maneira diferente, né? E uma vez compreensíveis, né, dentro do que eu falava aqui, um dos processos chaves é o sistema de crenças, o quanto as pessoas consideram situações como essas normativas, assim, normais, no sentido de que a grande maioria vai passar por elas. Obviamente que tem uma minoria que acaba não passando por isso por tantas razões aí, né, assim, né? Mas é normativo, está na normalidade do desenvolvimento humano. Então, o quanto as pessoas encaram os desafios como compreensíveis, administráveis e com significado, né, quais são os significados disso, do que é cuidar dos pais na fase idosa, quando ainda temos, talvez, filhos adolescentes ou até crianças ainda sob nossa responsabilidade, né? Então, entender que isso acontece com os outros, que tem pessoas que passaram por isso, tem planos já prontos, tem exemplos, tem coisas que podemos adequar ao contexto específico nosso. Então, esta visão que está dentro do sistema de crenças já pode ser facilitadora. Já é um passo, né, adiante para a solução do problema ou administração do problema. Até essa ideia de que assim, não é um problema que vai solucionar, resolver, sumir. Não, eu vou tratar, vou lidar com ele da melhor maneira possível, mas, obviamente, as pessoas estão em constante mudança, e mudança, assim, envelhecendo, doenças se agravando, a morte virá, a mudança vai acontecer mais uma vez na família, né, terão ciclos ainda, né, e ritos de passagem importantes, né, nascimento, casamento, divórcio e velório são ritos de passagem. Então, a perspectiva de enfrentar essas coisas já é uma maneira de facilitar, né, e promover o bem-estar da família, que está dentro daquele processo-chave que é o sistema de crença da família. Famílias que encaram isso, né, de uma maneira catastrófica, talvez por experiências passadas, que reativam emoções que não são próprias para lidar com o problema de hoje, são emoções de traumas passados, né? Assim, é compreensível que algumas famílias vão encarar uma situação dessa como mais problemática do que realmente ela é, né? Então, por isso é importante ter essa ênfase em avaliar qual é o sistema de crença da família, né? Então, uma dessas coisas é isso. Pegar aqui o comentário do Álvaro, que eu acho que tem a ver com isso aí, né? Ajuda, né? Focar nos pontos fortes, ter fé, esperança, perdão e amor, focar na sua própria solução, considerar que não há um modelo único, diversidade, liberdade, e 3, focar nas mudanças e desenvolvimento, adaptabilidade e criatividade. Eu creio que isso aí é muito bem, são pilares importantíssimos, né, Luiz? E aí o Paulo colocou o seguinte, olha, sobre a questão do acolhimento dos pais, né? Meus filhos estão tendo algumas mudanças em função disso, e o amor tem sido algo que está aumentando entre nós. Glória a Deus, né? Porque está indo tudo pelo ponto
pelo lado positivo, né? Pelo lado positivo. É diferente daquela situação em que nós, os adultos, pais, tomam uma decisão e você tem um filho adolescente, né? 3 filhos, sei lá, 2 acolhe bem a situação e de repente tem um filho que não abraçou muito a ideia, né? Nesse caso aí, ele está dizendo que está andando em harmonia, vamos dizer assim, a coisa, então ótimo. Isso é uma bênção, né? Graças a Deus. Isso já ajuda bastante, diminui a dor, né? Porque divide entre todos, e aí essa dor prazerosa, né? Um sofrimento prazeroso, vamos dizer assim. Não, isso é bom, vou dizer, eu acho que se encaixa na ideia de encarar os problemas em equipe. Então, sim, que também eu vou voltar e dar ênfase numa coisa, porque, como eu falei, tinham tantos processos que poderíamos estar enfatizando sobre isso, mas a maneira de encarar, no sentido da resiliência ser relacional, né, porque cada indivíduo tem a sua capacidade de resiliência. Em família, a família que é a unidade funcional. Então, pensando a resiliência familiar, a resiliência em como ela é desenvolvida na relação com os membros da família, como uma equipe. Então, famílias com uma certa estrutura de resiliência mais forte, ela tem essa característica de que os problemas são vistos como uma questão da equipe toda, da família toda, todos os membros lidarem. Né? Eles não correm cada um tentar do seu jeito ou divididos um contra o outro para tirar algum proveito ou menos prejuízo cada um. Não, eles se unem. Então, essa visão, então, se a família tem um sistema de crença que promove essa unidade, né, essa coesão familiar para encarar um desafio, já é um aspecto positivo. Né? Além de ver os problemas ou situações até injustas, como também dentro da normalidade do caos humano. Né? Assim, sempre houve injustiça na humanidade. Então, não vamos nos surpreender mais do que necessário, porque se isso não vai ajudar a gente a enfrentar essa injustiça. Não adianta ficar perplexo e dizer que o mundo é injusto. Não, por favor, pare. Né? Assim, é como criticar a polícia. Né? Toda a sociedade, em todo momento, toda época, teve algum aparato policialesco, né? de manter a ordem. Então, assim, são coisas desnecessárias. Então, o sistema de crença de uma família vai determinar a capacidade até de enfrentamento. E, por fim, ainda dentro da ideia de encontrar significado na diversidade, que faz parte do sistema de crença de uma família, é o quanto ela encara a avaliação desse desafio como algo que pode ser manejado, né, levantando opções de enfrentamento e elaborando um plano de enfrentamento, que pode incluir um plano em várias áreas da família, como comentaram, problemas no trabalho, problema com a criação do filho, problema conjugal, problema na escola do filho. São várias áreas da família que podem sobrecarregar o estresse, fazer um efeito chamado spillover, né, de trazer o estresse de uma área da sua vida, né, de um contexto seu que você é envolvido, por exemplo, no trabalho, e de repente em casa, estressado por questão de outro ambiente, a gota d'água, né, pode ser uma briga lá em casa, que não é a causa de todo o seu estresse, mas é a gota d'água para você acabar transbordando, né, esse efeito, né, spillover, né, que pode acabar causando um problema que não era próprio do contexto familiar, era lá do trabalho. Então, a ideia de encarar os problemas como assim, possíveis de se manejar, de se avaliar, de se estabelecer metas e planos de resolução, até dividindo por áreas, o que devemos fazer para resolver cada área de problema da família e por etapas, já também dá uma perspectiva positiva, dá também uma maneira de lidar mais saudável e encoraja, né, desenvolve outro aspecto que seria falar da perspectiva positiva, né, que está também dentro do sistema de crenças, né? Amém. Tem aqui um comentário, né? Na verdade, é mais que um comentário, né? Da MEI. Estrutura da família resiliente, né? Concentra-se nos pontos fortes, não há um modelo único de família. A MEI e o alvo tão próximo ali, porque o Wi-Fi está bem ligadinho, né? A MEI acrescentou algo bem legal aqui, que ao longo do tempo a família. Desafios e a estratégia de superação vão mudando. É aquele processo, né? Você vai amadurecendo, vai ganhando experiência e aí vai melhorando, né?
comentário da nossa querida Gorete, assim, estou no terceiro, novamente, linda. Desafios mudaram, procurando novas estratégias de superação. É por aí mesmo, né? E o Paulo disse o seguinte, né? Inclusive, minha esposa tem sido um pilar, ótimo. Estou acompanhando aqui para juntar os comentários, tá? O Lino está colocando aqui, obrigado, né? Pela aula, mas não terminou ainda não, viu? Ainda vai ter o sorteio do brinde. Eu quero aproveitar para dizer, porque alguém perguntou ainda agora se ia ter outro programa. Esse programa é de toda terça-feira, viu, gente? Às 21 horas, né? Às 21 horas, o programa Assunto de Família, né? Vamos estar aqui falando disso, trazendo essa oportunidade para estar compartilhando um pouco de nós, né? Tenho aqui um comentário aí, pois é, Gorete, eu acho que esse aqui é para Gorete, tá ok. Estou com vocês, amém, glória a Deus. Então, eu percebo aqui, né, que tem sido importante falar desse tema e que os irmãos estão realmente entendendo a progressão do que nós estamos trazendo aí, viu, Bernardo? Que bom, eu pelo menos estou tendo essa impressão também, mas gostaria que as pessoas nos comentários ou quando enviam mensagens para você, ou podem enviar para o meu e-mail, para os nossos contatos, né, até dessem um feedback se tem interesse em um tema mais específico, de uma área, uma faixa etária, né, uma questão, como eu falei no programa anterior, no primeiro, né, pode ser especificamente sobre parentalidade só na infância ou só na adolescência, a conjugalidade, ou mudanças, ou desafios também mais específicos, né? Eu espero que hoje a gente tenha falado desse conceito de resiliência familiar, que tenha servido tanto para quem deseja ajudar, abordar, intervir em famílias, para apoiar o desenvolvimento delas, como as famílias que enfrentam desafios e possam se ver também de uma maneira mais positiva, né? Porque tudo converge para isso, né? Do que hoje existe de recurso mais avançado para apoiar as famílias, o foco no que há de positivo, nas experiências que trouxeram sucesso, né? E aproveitar o que foi desagradável como uma experiência de aprendizado e desenvolvimento justamente da competência necessária para enfrentar o futuro. Então, tem algumas coisas que poderíamos falar sobre modelos de entendimento de família ou de níveis de intervenção para ajudar. Tem temas aí muitos. Eu espero que com hoje esse conceito tenha trazido, até de forma geral, para vários diferentes problemas que cada um enfrenta, né? Isso possa ter servido como algum exemplo, algum modelo. Mas assim, Bernardo, eu acredito que tá bom, tá na minha crítica. Se alguém quiser comentar também, pode comentar. Eu penso que aqui no programa é muito bom para a gente servir, colocar o self-service, né, para as pessoas verem várias possibilidades. E dentro dessas várias possibilidades, as pessoas se identificarem com a sua e depois chamar o Bernardo, né, no privado e fazer um contato para tratar, né, mais detalhadamente, né, a sua especificidade. Então, mas eu acho muito legal, o Bernardo, você fazer esse leque, né, grande de possibilidades, né, que existem, né, e como tratar, como enfrentar, inclusive para aqueles que estão em trabalhos, né, nas igrejas, como evangelista, pastores, não sei o que mais, possa estar vendo também uma possibilidade, quem sabe, de buscar uma capacitação melhor, né, para poder estar dando conta desse enfrentamento. Porque, por exemplo, nós temos casos na igreja de estupro de mulheres casadas. Por exemplo, né, maridos que são grossos, curtos e que, sabe... então, são áreas da igreja que nós também precisamos tratar e que muitas vezes não é tratado porque na igreja não tem uma pessoa capacitada para lidar com a situação. E é algo que é difícil de expor, né? Então, só você convivendo, né, bem e gerando essa confiança é que vai poder sentir, ouvir, né, e tratar dessas situações. Então, nós temos várias possibilidades,
aqui. Eu acho muito legal essa forma que o Bernardo tem feito, e a gente tem provocado ele a fazer, né? Trazer muitas possibilidades para que você veja qual é a sua, qual é o que você realmente precisa, e, na verdade, não tratar dentro do programa, mas nós vamos dar uma boa clareada para que você possa ir direto ao ponto. Bernardo, minha situação é assim, eu preciso de ajuda aqui nessa área. E eu creio que vai ser realmente fantástico. Agora, pegar aqui o comentário da Miriam, né, que diz o seguinte, ó, esse é um tema necessário para ser comentado e estudado. Sendo professora de criança, vivo praticamente situações inusitadas que interferem muito no desenvolvimento dos indivíduos. Com certeza, com certeza. Quem lida com essa área, com certeza, mais do que ninguém, precisa de apoio e precisa dessas conversas e desses esclarecimentos também. Esclarecimentos excelentes. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos aprender muito com estes irmãos, como Álvaro, Linda, Bernardo e todos aqueles que se dispuserem, né, a estar ensinando. Nós temos muitos irmãos muito habilidosos e capacitados para ensinar a igreja, e muitas vezes isso fica meio carente no meio da comunidade. Então é exatamente isso, Lino. Bernardo, estamos chegando aí ao final do programa, mas com vontade de ficar mais tempo, viu? Eu compreendo, né? Assim, para mim é uma grande satisfação poder conversar sobre esses assuntos, né? Para mim é muito importante, e me coloco à disposição para quem quiser fazer contato, né? E conversar especificamente sobre um problema que está vivendo, ou está encarando, ou deseja desenvolver também, quer referências, quer desenvolver habilidades para ajudar. É como você mencionou, comunidades de igreja seguem lá seus modelos, suas maneiras de agir, mas é certo que existe uma previsão de função específica para um tipo de trabalho que só serve para certas qualificações das pessoas, e isso por proposta, né, do próprio modelo bíblico, como as coisas são colocadas, né? Já falamos aqui da função desses pastores, ou bispos, anciãos, ou presbíteros, que é tudo a mesma coisa, né, vou dizer? Quer dizer tudo a mesma coisa, a palavra, né? O Álvaro bem... quando a pessoa está no mundo religioso, aí, né? Ele fraciona tudo isso, né? Mas a Bíblia é uma pessoa só. Então, eu estou à disposição, se quiserem compartilhar, eu penso que somente esses homens que tiverem as qualificações específicas para desempenhar essas funções junto com as suas esposas, suas famílias, que já são um modelo em si, por si mesmo, buscar informação, de aperfeiçoar o que já tem vontade. Se almejam isso, que ótimo, busquem informação, façam alguma coisa. Hoje falei de Froma Walsh aqui, que ela foi condecorada aí pela Sociedade de Pesquisa sobre Pesquisa e Aconselhamento Pastoral do Canadá. Então, assim, há informação, há conteúdo, há gente no mundo todo fazendo o que esses homens estão pensando em fazer, e não caiam na ilusão de que basta um cursinho aqui, ali, uma leitura lá, ou que alguém trouxe um modelo de um lugar pronto, porque não existe um modelo que sirva como um panaceia para todo tipo de problema. A coisa, inclusive, para quem quer ajudar, é desenvolver competência, habilidade, continuar aprendendo e pesquisando. Assim, eu estou aqui compartilhando, aprendendo enquanto eu falo, e tento lembrar de coisas que possam me servir também no meu trabalho. E diariamente é o que eu faço. Então, se eu posso ser útil com alguma informação, saiba que eu nunca parei, não paro, e terminando amanhã cedo ou à tarde eu vou continuar lendo e tentando encontrar o último artigo da Froma Walsh e de outros tantos pesquisadores, e terminar o livro sobre psicoterapia positiva, e não pode parar. Então, assim, é muito amplo. Hoje eu não falei, acho que nem, 20% de um capítulo de uma coisa sobre o assunto. Né? Como eu falei, há um tripé básico para compreender o que é a estrutura de trabalhar com resiliência familiar. Né? Falei aí de concentrar como a Linda comentou, sintetizou, colocou outros tópicos aí. Falei um pouco de que existem processos chaves, mas cada processo tem uma série de coisas que fazem parte dele, e uma série de habilidades que a gente pode dar atenção para avaliar e ajudar uma família, ou para pensar na nossa vida. Então, assim, continuem. E eu estou à disposição se quiserem contar comigo também.
Tá ok? Amém. Muito grato por estar aqui. Glória a Obrigado Deus. pela oportunidade, Valdir. Para nós é um prazer muito grande, né? Nosso agradecimento a você, a Monique, também o Álvaro, a May, inclusive Álvaro e May, né? Eles têm um espaço já aqui, né? No programa, para um dia desses, né? A gente programar para eles estarem com a gente aqui compartilhando essas coisas, né? Muito importante, né? Eles têm uma contribuição muito grande para dar também nessa área. E certamente eu vou bater na porta de vocês, viu? Pode ter certeza. Mas, Bernardo, meu amado, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Que agradeço. E vamos junto. A luta é grande, mas a vitória é certa. É certo. Conta comigo, Valdir. Obrigado mais uma vez e a todos que participaram, fizeram comentários, enviaram perguntas. É um prazer. Muito boa noite a todos aí. E até semana que vem, né, Valdir? Amém. Com certeza. Terça-feira, às 9 da noite. Ô, Lin, no contato, a Monique colocou aí, né, o e-mail do Bernardo, e o telefone do Bernardo está aqui na tela, olha, 55, é o código do Brasil, né, 79, 947 9949. Então, anota logo isso aí, eu não vou nem tirar da tela enquanto você não anotar, né? Anota aí e já salva, tá bom? Para entrar em contato com o Bernardo. Tá bem, meu amado? Deus abençoe. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Amém. Obrigado, um abraço, meu querido. Até terça-feira. Grande abraço. Que Deus nos ajude a crescer nessa graça cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Rádio Escola da Bíblia, diretamente aqui da cidade de Pelotas, né? Trazendo aí para nós essa oportunidade de aumentar o nosso conhecimento e também, né, a nossa capacidade de enfrentamento. Hoje falando sobre resiliência. Na próxima semana nós podemos falar também do seu tema, tá bom? Que Deus nos abençoe. E amanhã, olha, 9 da manhã, o programa Abra Sua Bíblia, viu? Abra Sua Bíblia às 9 da manhã. Amanhã nós temos estudo na Carta de Romanos. Nós temos aqui a presença também do nosso irmão Giovanni e a presença do nosso amado Rendal Mateni, né? Aqui, às 10 e às 11 da manhã, os irmãos vão estar aqui estudando a palavra de Deus. Deus abençoe. Boa noite para todos. A Rádio Escola da Bíblia apresentou o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação de Luiz Bernardo, em um oferecimento da Escola da Bíblia em Pelotas. Rádio Escola da Bíblia, tocando a palavra de Deus.